Hoje nós temos escutado algumas pessoas brigando por causa de onde põe a mão na hora do Pai Nosso. O que faz com a mão, não é? E aí, para explicar isso, eu começo fazendo uma pergunta para os mais velhos. Como que os seus avós ensinaram vocês a rezar o Pai Nosso? Os mais velhos, como que foi? Não foi assim? Agora, imagina que quem ensinou eles a rezar assim foram os avós deles também. Então, vamos dizer assim, mesmo antes do concílio, que foi quando teve algumas correções na liturgia, trazendo tradições mais antigas, inclusive, não é nada inventado no concílio, mas desde muito tempo se reza assim. Se você olha as figuras que tem nas catacumbas, as pessoas estão rezando com a mão assim. E aí começam a dizer que não pode, porque a mão erguida é próprio do sacerdote, daquele que está presidindo e não sei o quê. É verdade. As orações presidenciais, quando o padre está intercedendo pela Assembleia em persona Christi, a posição correta que o padre usa normalmente é as mãos erguidas. Um gesto de imposição também das mãos. Só que não é verdade que esse gesto seja exclusivo do sacerdote ou daquele que preside a missa. Inclusive, só para mostrar que isso está na nossa tradição, nos rituais, quando a gente faz o batismo, no início do batismo tem uma oração de exorcismo. É um dos exorcismos menores da iniciação cristã. Nessa oração de exorcismo, o padre convida os pais e os padrinhos a impor as mãos nas crianças junto com ele. Isso está lá no ritual, inclusive. Além disso, a gente pergunta, tá, então não posso ficar com a mão assim, tem que ficar com a mão posta. Onde que está escrito isso? Quem disse isso? O missal não diz como tem que colocar as mãos, a não ser numa das antífonas que diz, erguendo os nossos braços, rezemos a Deus como o Senhor nos ensinou. Como que você vai erguer os braços com as mãos postas? É estranho, não é? Então a impressão que dá é que existe uma revolta hoje. As pessoas querem dizer que o missal está errado, que a igreja está errada, que está tudo errado, vão tudo para o inferno. Porque o jeito certo é o jeito que eu estou ensinando hoje. Não. Existe também a tradição que é transmitida pelo costume. Quando as normas do missal são dadas, inclusive em muitos momentos, não em todos, mas em muitos momentos, vai terminar dizendo assim, pode-se fazer assim, assado, porém, observe-se o costume local. Isso é repetido muitas vezes na liturgia. Por quê? Se tem um gesto que a Igreja Universal vê como que vem do costume, não sei o quê, mas por conta da cultura de um lugar pode ser compreendido de maneira errada, isso pode ser adaptado, a Igreja dá liberdade para fazer isso. Por exemplo, o abraço da paz. Tem lugares em que a paz de Cristo é dada dando um beijo no rosto. Mas tem lugar que se você for dar um beijo no rosto da pessoa, a pessoa vai bater na sua cara. Porque na cultura não pode. É considerado um desrespeito, etc. Então, naquele lugar, não vai fazer desse jeito. Entenderam? Observando o costume do lugar, a cultura dos povos. Então, se a igreja age com este cuidado, com este respeito, por que que ficam tentando encontrar pelo em ovo, a gente diz, né? Por que que ficam procurando problema onde não existe? Agora, não é proibido que você fique com a mão posta, ou que faça o que você quiser com a sua mão, porque isso é o de menos. Sabe como que você vai para o inferno? Se você não viver o Pai Nosso.
Porque ali não é só uma fórmula mágica para você falar com Deus. O Pai Nosso te ensina que você é filho, que você é pequeno, que você precisa do Pai. E ao mesmo tempo te ensina que você é irmão de todos, porque todos são filhos de Deus. Então a sua forma de tratar o outro tem que ser diferente, não é? Quando você pede as coisas para Deus, você invoca o Pai que é de todos, você pede um pão nosso. Se o pão é nosso e o Pai te dá o pão, é para você dividir. Então é para você se converter. O Pai Nosso te ajuda você a mudar a sua vida, a se comportar como um verdadeiro filho de Deus. Se você não se converter e não fizer a vontade do Pai, não interessa o que você faça com a sua mão. Não interessa. E eu estou gastando tempo com isso, porque hoje em dia as pessoas vão inventando coisas e fazem vídeos, né? Tutoriais. Agora tem como, ensinam a rezar o Pai Nosso do jeito correto nas mídias sociais, né? E quem vai corrigir se tiver alguma coisa de errado, em algum costume, é o nosso bispo. Não é o padre fulano de tal, não é o bispo não sei da onde. O bispo, nosso bispo, da sua igreja local, é que tem obrigação e autoridade para ensinar os seus fiéis. Não é outro. Então a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de discernimento, para não ficar dando espaço para futrica, para confusão boba, né? Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a aprender a entrar na intimidade da oração, a buscarmos a vontade do Pai, a vivermos de verdade a nossa fé.